Bora começar? Sim. Pessoal, a aula de hoje é um dos assuntos que a maioria tem dificuldade, mas não é um assunto difícil. Genética é prática, tá? Genética é pura prática. A genética é a estequiometria da biologia. Por que eu falo isso? Porque estequiometria, quando chegarem na química, vocês vão ver que parece difícil, mas não é. E quanto mais exercício vocês vão fazendo, mais vocês já sabem por onde vocês vão começar a fazer a questão. Então, quem tem muita dificuldade em genética, não é ver a aula, é fazer questão. Esse é o primeiro ponto. Porque vai chegar uma hora que vocês vão bater o olho e saber, essa questão é de primeira lei, essa questão é de segunda lei, essa questão é de herança ligada ao sexo, essa questão é relacionada à linkage. Então, quanto mais vocês fizerem questões, mais vocês vão saber por onde começar a fazer os exercícios, a resolver a prova, tá? Então, a aula de hoje a gente vai entender conceito. Para alguns que já estão avançados na biologia, essa aula talvez até seja meio boba, assim. Mas a gente vai passo a passo. Nosso objetivo é que vocês consigam fazer todos os tipos de questões relacionadas à genética, beleza? Bora lá então, ó. Na aula de hoje a gente começa a estudar genética, e essa genética, na verdade, é a genética mendeliana, porque a gente já falou de assuntos relacionados à genética. A gente já teve aula de bioquímica, vocês lembram quando a gente falou de DNA? Aquilo lá era genética, nós chamamos de genética molecular. Na aula de hoje, no entanto, a gente estuda as leis de Mendel, e essa é a genética mendeliana. Só que para falar da genética mendeliana, eu preciso lembrar de vocês uma coisa, que é o seguinte, olha só para cá, ó. Essa representação no desenho, para mim, é uma molécula de DNA. E eu recordo para vocês que a molécula de DNA é super importante porque ela armazena informações genéticas. E essas informações, na realidade, são informações, na maioria das vezes, para a codificação de proteínas. Beleza? Então guarda essa informação, ó. O DNA, ele guarda informação para a produção de proteínas, né? Esse pedaço de DNA que codifica uma informação genética é um gene. Esse gene vai ser expresso na forma de proteína. É sempre assim? Não, que vocês não são bobos. Vocês sabem que, na realidade, antes de produzir a proteína, eu tenho que codificar esse DNA sendo copiado para a molécula de RNA. Esse RNA vai ser lido, se no caso for para a produção de proteína, e vai levar à produção de uma proteína. Então, aquela primeira representação, o gene codifica informação para a produção de proteína, é o básico. Essa aqui é a forma certa, no entanto. Tu lembra que o DNA tem informações, essas informações são copiadas para o RNA, que pode levar à produção de uma proteína. Beleza? Até aí? O que é um gene, então? Aí depende. Depende do que a pergunta vai te falar. Gene é um segmento de DNA que codifica informação para uma proteína. Verdadeiro ou falso? Poderia ser. Mas de uma forma melhor, gene é um pedaço de DNA que codifica uma informação só. Por quê? Porque nem sempre eu produzo uma proteína. Às vezes eu quero produzir apenas um RNA. Beleza? Então se aparecer para vocês assim, ó, DNA é a molécula que contém genes. Genes são segmentos de DNA que codificam uma proteína. Tá errado? Não tá. Mas se aparecer também, gene é um segmento de DNA que codifica uma informação genética, tá errado? Não, tá certo também. Porque eu posso, às vezes, não expressar a proteína, posso apenas formar o RNA. Beleza até aí? Tá bom. Esse é o conceito do gene para genética molecular. Para a gente que está estudando genética mendeliana, toda vez que ele falar de gene, tu guarda aí na tua cabeça que ele está falando de uma característica. Toda vez que ele falar sobre gene, um determinado gene é uma determinada característica. Então eu vou estudar essa característica. Por exemplo, cor dos olhos. A gente pode colocar aqui, ó, cor dos olhos. Acho que minha voz vai falhar, mas bora lá. A cor de uma flor. A presença do lobo preso ou solto. Quando ele falar de uma característica pra gente, ele vai estar falando de um gene. E aí que tu consegue relacionar isso? Porque ele vai estar falando de um gene, na verdade está falando de um pedaço do DNA que guarda aquela informação. Vocês entenderam a lógica? Então toda vez que ele falar de gene pra gente na genética mendeliana, ele está relacionando aí, portanto, a uma característica. E alelo? Alelo são as versões dessa característica. Alelo são as versões de uma característica. Prof, explica melhor? Explico. Olha só.
A gente falou que a característica era o gene, determinado ali por um pedaço do DNA. E eu falei que era a cor dos olhos. Mas quais possibilidades de cor dos olhos eu tenho? Várias. De uma forma simples, eu posso dizer para vocês que existem olhos claros e olhos escuros. E eu vou ter versões diferentes disso. E eu vou representar essas versões por letras. Por exemplo, azão representa para mim o olho escuro. E azinho vai representar para mim um olho claro. Percebe? O alelo, então, são as possibilidades que eu tenho dessa característica. Bora lá, falar para ti assim, ó. A cor de uma flor. A cor de uma flor é uma característica, não é? Então eu estou falando que existe um gene que determina a cor de flor. Aí eu falo para ti assim, ó. Existe a possibilidade vermelho e branco. Quem que vai determinar essa possibilidade? Um alelo vermelho ou um alelo branco. Deu para entender? Então os alelos são as possibilidades que eu tenho para essa característica. A gente vai representar pelas letrinhas. E aí olha só. Quando eu tenho dois alelos semelhantes, quando eu possuo alelos semelhantes, e eles sempre vão estar em pares para determinar uma característica, eu falo que existe uma homozigose. Homo é igual. Então, como é que seria a homozigose aqui nesse caso? Eu poderia ter quem? Azão, azão. Ou eu poderia ter quem? Azinho, azinho. Beleza? Homozigose, homos semelhantes são alelos semelhantes. E heterozigose? Alelos diferentes. Como é que seria nesse caso aqui, ó? Azão, azinho. Professor, eu posso pôr azinho, azão? Fica feio. Poder pode, mas fica feio, tá? Fica assim meio tipo, não sei genética. Então, sempre a letra maiúscula vem na frente, beleza? Só por consenso, tá? Bora lá. Pra gente finalizar a primeira parte, existe o conceito de dominância e de recessividade. Dominância é o alelo que se manifesta em homozigose e heterozigose. Dominância acontece quando determinado alelo se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Explica melhor para mim? Explico. Olha só. Se eu disser para ti que o indivíduo ele é azão-azão, baseado no que a gente está estudando de característica da cor dos olhos, traduz para mim essa informação, ó. Azão, qual é a cor do olho? Escuro. Azão, qual é a cor do olho? Escuro. Escuro, escuro, ou esse olho só pode ser o quê? Escuro. Então, nesse caso, ele se manifestou em homozigose. Aqui eu tenho um olho escuro. Mas e se acontecer isso aqui, ó? Azão, azinho. Quais características possíveis eu tenho? Olho escuro, olho claro. Qual que vai prevalecer? Porque há duas possibilidades aí. Eu tenho uma característica de olho escuro, mas eu também tenho a possibilidade de olho claro. Nesse caso, se manifesta o olho escuro. Porque esse alelo azão, ele é dominante sobre o alelo azinho. Deu para entender? Então o alelo azão se manifesta tanto em homozigose, azão-azão, quanto em heterozigose, azão-azinho. E o recessivo? O recessivo, ó, manifesta-se apenas em homozigose. Qual é a única possibilidade que eu tenho de aparecer um olho claro? Se eu tiver azinho e azinho. Tá bom? Se eu tiver azinho e azinho, aí nesse caso o meu olho vai ser claro. Beleza? Tranquilo até aí? De boas? Fechou então. Gene, quando eu falar da genética para vocês, é uma característica que eu estou estudando. Alelos são as versões dessa característica. Ah, professor, são as letrinhas. É, de uma forma bem simples, são as letrinhas, tá? Que podem ser representadas pela letra maiúscula ou minúscula. Maiúscula representa uma característica dominante. Minúscula uma característica recessiva. Os alelos, sempre que estiverem em homozigose, serão alelos semelhantes, tá? E heterozigose, quando eles forem alelos diferentes. Alguma dúvida até aí? Não? Tá bom. Bora lá? Seguinte. Durante muito tempo, as pessoas ficaram pensando como é que se transmite características ao longo das gerações. Porque filho de peixe, peixinho é. Tal pai,
tal filho. A gente espera que o filho pareça com o pai e com a mãe, não é verdade? Não espera que olhe pra ti e fale assim, pô, mas você tem o nariz da tua mãe, tem o nariz do teu pai. Ah, sei lá, isso aqui lembra a tua mãe. Pô, você é a cara da sua mãe, você é a cara do seu pai. A gente espera isso. Se o menino ou a menina vem diferente dos pais, fica assim mesmo, tipo... O que aconteceu, né? O que está acontecendo? E aí essas características vão sendo passadas ao longo de gerações. Hoje a gente sabe que é através do DNA. Mas durante muito tempo não se sabia. Acreditava-se no passado que as características eram passadas pelo sangue. Então acreditava-se que quando o homem se relacionava com a mulher, misturava-se o sangue e da mistura desse sangue formava-se o indivíduo. Já se pensou também que o indivíduo era formado por pequenos pedaços, produzia como se fosse um cérebrozinho. E aí o homem poderia produzir, sei lá, um ossinho. E aí ia construindo isso e daí surgiu um bebê. Já se acreditou também que a mulher poderia ter na sua célula reprodutiva um pequeno bebê. E aí ele se desenvolvia. Outros acreditavam que era o homem. Que então no gameta existiam pequenas pessoas que só se desenvolviam e cresciam. Até que a gente descobriu que a transmissão de características se dá através dos gametas. E como que esses gametas carregam essas informações? Através das moléculas de DNA. Beleza? Então o DNA é a base para os fenômenos de hereditariedade. Brigadão. O DNA é a base para a transmissão de características genéticas ao longo das gerações. Então, se falam assim para ti, por que você parece com a sua mãe? Por que você parece com seu pai? A tua resposta é, porque eu recebi o que deles? Material genético. Eu recebi DNA. No caso, você recebeu 23 moléculas de DNA do teu pai, 23 moléculas de DNA da tua mãe. E daí vem uma grande sacada. Para cada molécula de DNA que recebeu da tua mãe, tu recebe uma molécula de DNA de quem? Do teu pai. É por isso que as informações estão sempre em dobro. Essas características são determinadas por 2 alelos, no mínimo sempre. Sempre um será de origem materna e sempre um será de origem paterna. Deu para entender? Então é isso. Tá bom. Aí esse cara ficou pensando assim, pô, mas como é que a gente vai estudar essa transmissão de características genéticas? Mendel não tinha muito o que fazer, né? Morava no monastério, não tinha televisão, né? Não tinha boi para ele assistir. Aí era assim. E ele decidiu começar a cruzar ervilhas. Decidiu começar a estudar as características geradas em ervilhas. A minha primeira pergunta é, por que diabos Mendel decidiu estudar transmissão de características em ervilhas? A Sabrina falou sobre ser fácil visualizar as características. Isso é um ponto. A outra. A técnica de reprodução entre elas é fácil. Outro ponto. O cultivo é fácil. O que mais? Velocidade. Oi? A velocidade da reprodução também é grande. Eu não preciso esperar tanto tempo entre uma geração e outra. Mas o mais importante, vocês estão esquecendo. A quantidade de indivíduos que eu vou estudar é grande também. Então, bora juntar tudo que vocês falaram? É muitos indivíduos para eu avaliar. A população é alta. Se eu fosse estudar, por exemplo, uma transmissão de características na geração humana, pô, quantos bebês surgem de uma gestação? Geralmente 1. Ah, vou estudar no cachorro. Geralmente são 5 cachorrinhos que nascem. 6, né? Ervilha não, dá um monte, então a população é grande. É fácil visualizar as características? É. Porque, por exemplo, a ervilha ali olhava a característica de cor. Ou era verde, ou era amarelo. É fácil visualizar. Então a população é grande, é de fácil visualização. O período entre uma geração e outra é curto. Tu imagina eu estudar a característica da nossa população. Pô, são 9 meses eu tendo que esperar para poder visualizar o resultado do cruzamento. Não tem como. Então, o período entre uma geração e outra era curto, tá? Então, essas são as principais fatores que aparecem relacionados ao experimento do Mendel. Era essa a razão. População grande, um período entre uma geração e outra curto, e as características eram fáceis de ser visualizadas. Beleza? Tranquilo? Isso é questão teórica de prova. Não está no quadro, mas é teu dever saber. Bora lá! Seguinte, Mendel determinou na primeira lei dele, que é chamada lei da segregação, que cada característica é contida por um par de fatores. Eu poderia escrever assim, ó, cada característica genética ou cada manifestação de gene
é determinado por um par de alelos. Poderia falar assim? Poderia. Mendel falou assim? Não. Por que Mendel não falou sobre gene e sobre alelo? Porque Mendel não sabia genética molecular. A descoberta do DNA foi depois. Então, tudo aqui é baseado na experiência que ele observou. Isso é uma coisa incrível, tá? Então, de novo, cada característica é constituída por um par de fatores, que, na verdade, vocês subentendem que é determinado por um par de alelos, né? Eu sempre tenho dois alelos determinando uma característica. Mas, de novo, Mendel falou alelo? Não falou porque ele não sabia sobre DNA, tá? Cada gameta carrega apenas um fator. E esse é o básico do básico. Vou te ajudar? Vou te ajudar. O que significa isso? Olha só. Cada característica vai determinada por um par de fatores. Bora olhar para a cor dos olhos? Quais são as possibilidades que eu tenho? Olho escuro. Azão, azão. Qual outra possibilidade que eu tenho de olho escuro? Azão, azinho. E para ser olho claro, qual a possibilidade que eu tenho? Azinho, azinho. Cada característica é determinada por um par de fatores, por dois fatores. Bacana, prof. Eu já entendi. Cada gameta é portador de apenas um fator. Se eu for formar gametas aqui, ó, quais gametas possíveis existem? Eu posso formar um gameta azão ou outro gameta ser o quê? Azão também. Olha para cá. Eu posso formar gametas azão ou eu posso formar gametas azinho. Cada gameta é portador de apenas um desses fatores. E se for azinho, azinho? Formarei um gameta azinho e outro gameta azinho. Beleza? Entenderam? Se o indivíduo ele é azão, azão, quais gametas ele forma? Um gameta azão, outro gameta azão. Se ele é azinho, azinho, qual gameta ele forma? Um gameta azinho, outro gameta azinho. E se ele é azão, azinho, um gameta azão, outro gameta azinho. E se ele for bezão, bezinho? Pô, só aprendi com A, professor. Se for bezão, bezinho, um gameta bezão, outro gameta bezinho. É simples isso, tá? Parece bobagem? Parece. Para quem já sabe genética, parece bobagem. Para quem não sabe, guarda essa informação, porque eu preciso saber quais gametas vão ser formados, porque isso vai entrar no cruzamento, tá? Bora lá, então? Entendi a primeira lei, que é a lei da segregação. Cada característica é determinada por um par de fatores. E cada gameta carrega apenas um desses fatores. Beleza. Bora lá. Ele estudou o seguinte, ele observou na primeira geração, que é chamada de geração parental, de indivíduos puros, que havia ervilhas lisas e havia ervilhas rugosas. Antes de eu te explicar sobre o cruzamento, deixa eu traduzir essa informação também, porque tudo é termo na genética. O que é a geração parental? É a primeira geração. É a geração dos pais, tá? É a primeira geração que eu vou estudar. E quando eu falo pra ti que esses caras são puros, eu tô falando pra ti que eles são homozigotos. Gente, não ignora essas informações, porque ele vai falar para ti em questão e tu vai ter que montar o teu raciocínio da questão baseado nisso. A geração parental apresenta as características lisas e rugosas. Qual é a tua primeira conclusão? Essa geração é a primeira. E ele fala para ti assim, esta geração parental é pura. Tu já sabe que as características lisas e rugosas vão ser manifestadas por alelos que estão em homozigose. Deixa eu colocar para ti então, ó. As ervilhas lisas vão representar por azão, azão. E as ervilhas rugosas vão representar por azinho, azinho. Tudo bem até aí? Cada característica é determinada por um par de fatores, certo? E além disso, essas características lisas e rugosas são da geração parental, que é uma geração pura, que é uma geração por consequência em homozigose. Bora cruzar? Bora fazer o cruzamento? Estranho isso, bora fazer o cruzamento. Isso vai acontecer vez ou outra, não é na maldade, tá? Bora fazer o cruzamento aqui? Seguinte. Pra gente cruzar, pra gente fazer o cruzamento. Bora lá. A gente vai fazer o seguinte, vou ensinar melhor pra vocês, ó. Vocês vão fazer no passo a passo, tá? Pra quem já sabe, tranquilo. Mas no passo a passo vai ser assim, ó. Tu vai fazer uma cruz mais alta aqui em cima. E tu vai riscar o primeiro espaço, tá? A gente vai cruzar as ervilhas que são lisas e as ervilhas que são
rugosas. Deixa aqui em cima, para mim, as ervilhas que são lisas, tá? Quantas possibilidades de gametas eu tenho? Ela não é azão? Quantas possibilidades de gametas eu tenho? 2. Então, vou passar 2 linhas, ó. Deixar 2 espaços, ó. Passar uma linha para deixar 2 espaços. 1, 2. Qual a primeira possibilidade de gameta da lisa lá? Azão. Qual a segunda possibilidade de gameta dela? Azão. Beleza? Aqui do lado vai ficar a rugosa. Quantas possibilidades de gametas eu tenho em azinho? 2. Então, vou passar uma linha para deixar 2 espaços. Primeira possibilidade, azinho. Segunda possibilidade, azinho. Bora fazer o cruzamento? Ó, esta coluna encontra com essa linha. Faz aí para mim, ó. Azão encontrou, azinho. Professor, tá muito simples. É assim mesmo? É, ó. Azão encontrou, azinho. Beleza? Aqui, ó. Azão encontrou, azinho, né? E aqui, ó. Azão encontrou, azinho. Quando ele cruza a primeira geração, que é a geração parental, ele gera a geração F1. E essa primeira geração que ele cruza, ele observa que o resultado dela, que se forma uma geração F1, apresenta apenas ervilhas lisas. Se vocês fossem Mendel cruzando ervilha rugosa com ervilha lisa, e ao cruzar ervilha rugosa com ervilha lisa, só nasce ervilha lisa, qual seria a conclusão de vocês? Que lisa é mais forte do que rugoso. E que, portanto, essa característica lisa é uma característica dominante. Do cruzamento surgiram apenas indivíduos azão-azinho. Deu para entender? Esses indivíduos aqui que se formaram são azão-azinho e todos eles são lisos. Significa para mim que a característica lisa é uma característica o quê? Dominante. E uma outra coisa que eu preciso entender aqui é o seguinte. Essa geração, ela já não é mais pura. Essa geração, ela é heterozigota. Eu vou falar que essa geração é uma geração híbrida. Tranquilo até aí? Então, esta geração que se formou, que é a geração F1, é uma geração híbrida. Bora cruzar a geração F1? Bora cruzar a geração F1? Bora lá. Fazendo o cruzamento de geração F1, para quem já aprendeu essa parte. A gente vai fazer... Vou fazer em preto para ninguém confundir, ó. Faz uma cruz, não é? Risca o primeiro espaço. Coloca essa aqui, ó, essa ervilha aqui em cima. Ela é azão-azinho. Quantas possibilidades de gametas eu tenho? 2. Vou passar uma linha, deixei 2 espaços. Primeira possibilidade de gameta, azão. Segunda possibilidade de gameta, azinho. Bora pegar essa outra aqui, ó, que vai cruzar com ela. Ela é azão-azinho. Quantas possibilidades de gametas? 2. Uma azão, outra azinho. Agora a gente cruza. Ó, azão encontra quem? Azão. Azão encontra quem? Azinho. Azão encontra quem? Azinho. Azinho encontra quem? Azinho. Azinho, azinho. Então, primeira possibilidade, azão, azão. Segunda possibilidade, azão, azinho. Terceira possibilidade, azão, azinho. Quarta possibilidade, azinho, azinho. Tranquilo até aí? Tá bom. O que vai acontecer, ó? O que vai acontecer pra gente de importante? Azão, azão é o quê? Liso. Azão, azinho são 2. Lisa. Azinho, azinho. Rugoso. Vou já olhar, Thiago, rapidão. Pode falar, doutor. Que aquela linha começa primeiro com a de cima e depois aquela linha. Como, doutor? Aquela de baixo começa aqui do lado. Essa aqui? Começa com essa de cima e essa daqui de baixo começa com essa do lado. Não entendi. Pode mostrar no quadro, por favor? Ela começa azinho ali, começa... Ah, tá. Esse em vermelho, ó, é dessa ervilha aqui de cima, ó. É a geração parental, tá? Por isso que eu botei um P, ó. Aí quem é a geração parental? Azão, azão. E aí a outra ervilha é azinho, azinho. Esse cruzamento aqui de baixo, em preto, é da geração F1, que é essa linha aqui, ó. Que tem ervilha lisa e lisa. Quem são eles? Azão, azinho, que tá aqui, ó.
e azão, azinho. Beleza? Então, este cruzamento é desta aqui, este cruzamento é desta segunda. Nada. Entendi muito bem se foi tipo uma regra, mas como o senhor explica aqueles casos lá na nosso canal, eu nada nasce uma morena de olho azul. Que nasce o quê? Uma morena de olho azul. Moreno de olho azul? Gente, transmissão de características são baseadas em genes. Esses genes podem não se manifestar em uma população, mas ao longo do processo, essa característica é passada, esse alelo é passado. Até que, de forma aleatória, eu tenho uma combinação desses alelos ao longo de gerações e aí eu tenho a expressão disso. Então é como se esse alelo fosse um alelo o quê? Recessivo, tá? Que devido a combinações das gerações se manifesta quando há uma combinação correta para a manifestação dele. A cor dos olhos não é determinada por um par de fatores tão simples. A cor dos olhos é a soma de vários alelos possíveis, tá? E é aí que vai levar essa expressão, beleza? Olha para cá rapidão. De novo. Lisa, 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 rugosa. Ele cruzou as ervilhas lisas, e do nada apareceu a ervilha rugosa. Ele percebeu que essa característica meio que estava o quê? Escondida ali. E aí, nesse cruzamento da geração F1, ele se dá conta que essa característica estava meio escondida. É uma característica que a gente vai considerar como sendo recessiva. Questão de genética teórica pode aparecer para a gente. O cruzamento da geração parental me faz entender que existe uma característica dominante. O cruzamento da geração F1, que é a geração híbrida, me faz compreender que existe uma característica que estava esquecida, que era a característica recessiva. Beleza? Tranquilo até aí? Show! Outra coisa importante é, olha para cá, ó. Lisa, lisa, rugosa, né? Tá bom. Bora lá? Quantas lisas eu tenho? 3. Então eu tenho 3 lisas. Para quantas rugosas? Uma rugosa. A proporção é 3 para 1. Quando eu olho a manifestação da característica, eu considero que isso é o fenótipo. Então esta é a proporção fenotípica. A expressão da característica é o fenótipo. Algumas pessoas falam que o fenótipo é o que eu consigo visualizar. Isso é um conceito errado. A expressão da característica é o fenótipo. E nem sempre eu vejo. Qual é o teu tipo sanguíneo? Ela é O. Ela é Izinho, Izinho. Então existem 2 alelos, Izinho, Izinho, que quando se manifestam, dão a característica do tipo sanguíneo O. Eu consigo olhar para ela e dizer que ela é O? Não consigo. Mas qual é o fenótipo dela? O. Beleza? Então, o fenótipo é a expressão da característica. Outra coisa sobre o fenótipo é que ele pode ser modificado. O ambiente influencia no fenótipo, tá? O ambiente influencia no fenótipo. Então, ó, nasci com a pele clara. Se eu ficar pegando o sol, ela não vai escurecer? Nasci com cabelo castanho. Se eu pintar de azul, ele não vai mudar de cor? Então o fenótipo pode ser modificado pelo ambiente, tá? Só que existe um outro conceito, que é das letrinhas. Olha só pra cá, ó. Qual a primeira possibilidade que eu tenho? Azão, azão. Quantas existem? Uma. Qual a outra possibilidade que eu tenho? Azão, azinho. Quantas são? 2. Qual a terceira possibilidade que eu tenho? Azinho, azinho. Quantas eu tive? Uma. Quando eu me baseio nas letrinhas, isso para mim representa aquilo que está no DNA, aquilo que está no gene. Essa característica do gene é o genótipo. Então aqui eu tenho a expressão do genótipo, eu tenho a representação do genótipo, melhor, tá? Eu tenho a representação das letrinhas. Essa é a proporção genotípica. A expressão do genótipo é o meu fenótipo. A letrinha, quando eu coloco, ela é o próprio genótipo, tá? Então eu tenho proporção fenotípica e proporção genotípica. Deu para entender? Muita informação ou não? Tá. Bora lá? Gente, às vezes a gente vai fazer uma historinha assim, ó. Fulano de tal, filho de mãe com polidactilia. Casou-se com uma mulher que apresenta polidactilia também. Qual a possibilidade dos seus filhos nascerem normais? Você fala,
putz, cara, é mãe, é pai, é filho, é avó, é tataravô. Como é que eu vou manter isso na minha cabeça? Como é que eu vou fazer? Tu vai montar a árvore genealógica. E para montar uma árvore genealógica, eu vou usar o chamado heredograma. Os homens vão ser quadrados. Homem são quadrados. E as mulheres são círculos. Então aqui é mulher. Professor, e quando eu não sei se é homem ou mulher? Aí é um retângulo indeterminado. Bora lá. Quando o homem casa com uma mulher, eu passo uma linha entre eles. Isso aqui é um casamento. E quando surgem filhos, eu represento isso como uma linha saindo dessa linha horizontal. Então, uma linha vertical saindo da linha horizontal representa para mim filhos. Bora lá. A miopia é recessiva.